teu Espírito, sentando, para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Nós estamos cantando só para você poder sentar. Estou pedindo, senta, 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 senta. Nós não estamos cantando por cantar, estamos cantando para você poder sentar. Senta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Agora, sentados mesmos, impõe as suas mãos na minha direção e reza por mim. Reza na linguagem dos anjos, para que o Senhor me dê toda a inspiração, que seja Ele falando o que Ele quer e do jeito que Ele quer. E me coloco, Senhor, nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, como tu queres. Fala, Senhor, através de mim. É o teu povo, eles precisam, é de ti que eles precisam. Fala, Senhor, instrui, dá-lhes a ciência da sabedoria. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, dá-lhes a ciência da sabedoria. Nosso Senhor e nosso Deus, eles precisam da tua sabedoria. Dá-lhes a ciência da sabedoria. E a mim, Senhor, dá toda a unção. Sim, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A oração da manhã que nós acabamos de ter nos leva para uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Nós vamos pedir muitas vezes isso que estamos cantando: Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vamos pedir muitas vezes, lava, purifica e liberta-me de novo. A palavra do tema desse acampamento, que está lá em 1 Coríntios 6, é repetida depois também no capítulo 10. Mas então retoma comigo 1 Coríntios 6. Você sabe que é o versículo 12. 1 Coríntios 6, 12, onde gritam os coríntios: tudo me é permitido. Era isso que eles viviam. E o homem pagão de hoje, o homem fora de Cristo, mesmo se infelizmente foi batizado, infelizmente, se ele vive fora de Cristo, longe de Cristo, ele acaba fazendo o que os coríntios faziam: tudo me é permitido. Mas São Paulo diz: mas nem tudo me convém, porque eu sou filho de Deus, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, e eu preciso ser inteiramente do Senhor meu Deus. E continua: tudo me é permitido. Mas São Paulo acrescenta: mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. E São Paulo vai desenvolvendo todo um tema a respeito da prostituição. E o Padre Léo explicou bem isso, onde São Paulo vai dizer no versículo 13: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este, mas o corpo não é para a impureza, o corpo não é para a devassidão, não é. Mas o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo.
O corpo não é para devassidão, não é para impureza. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se um com Ele, um só espírito. Fugir da fornicação, fugir da impureza, fugir da prostituição, fugir do adultério. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro, o devasso, peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então São Paulo aqui está respondendo aquele clamor dos coríntios: tudo me é permitido na questão da impureza, da devassidão, da prostituição, do adultério, dizendo a eles: não é como vocês dizem, nem tudo me é permitido. Uma vez que você é de Cristo, você é membro de Cristo, você é templo do Espírito Santo. O seu corpo não foi feito para devassidão, para impureza, para prostituição, não. O seu corpo foi feito para o Senhor, e o Senhor foi feito para o seu corpo. Então ele está falando aqui a respeito da prostituição. Na frente, vai comigo, capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios 10, 23. Eu disse que nós íamos falar uma coisa muito importante. Estou preparando o ambiente para você entender bem. Então preste atenção. Capítulo 10, versículo 23. Novamente, São Paulo vai trazer aquele clamor dos coríntios: tudo me é permitido. E diz São Paulo: mas nem tudo é oportuno. Tudo me é permitido, dizem eles, mas nem tudo edifica. E aqui nesse contexto, São Paulo está falando de um outro tipo de prostituição, muito pior do que a prostituição do corpo, muito pior do que a devassidão da sensualidade e da sexualidade mal usada. E para você entender bem isso, sobe para o versículo 20, logo acima, onde São Paulo diz: não, as coisas que os pagãos sacrificam, eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. São Paulo está falando a respeito dos sacrifícios que os pagãos faziam, e os cristãos eram tentados a participar também desses sacrifícios, a oferecer também esses sacrifícios, em comer as carnes que eram ofertadas em sacrifício aos ídolos pagãos. É disso que São Paulo está falando. Então ele explica: as coisas que os pagãos sacrificam, eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E aqui, meus irmãos, uma revelação muito importante da Escritura. Portanto, é uma verdade. Tudo aquilo que é sacrificado, ofertado, não a Deus, na verdade, está se sacrificando a demônios. Porque é interessante, se você vai vendo a palavra de Deus na Bíblia, o demônio sempre quis ser adorado como Deus. Por isso, uma das coisas que ele sempre quis é receber ofertas, receber sacrifícios para ele, é receber consagrações. E nós vemos, infelizmente, esse espetáculo nos dias de hoje: pessoas que chegam ao ponto de se consagrarem ao demônio, muitos sabendo o que estão fazendo,
para terem sucesso, para terem dinheiro, para conseguir as coisas que querem, para ter riqueza, para ter fama, para ter sucesso, para fazer sucesso como cantor, como ator, para receber muito dinheiro nos teatros que apresenta, nos CDs que grava. Infelizmente, essas pessoas acabam se consagrando, se entregando ao demônio. E é claro, como ele é o príncipe desse mundo, ele abre as portas para que essas pessoas, infelizmente, tenham sucesso. Eu digo infelizmente, porque na verdade estão sendo enganados. É um sucesso passageiro. E mesmo que tivessem grande sucesso, grande fortuna, grande fama, e depois? E a eternidade? Mas nós sabemos pelos fatos que essas pessoas não têm sucesso longo. O demônio é assim. Depois que as pessoas se consagraram a ele, ele usa um certo tempo. Depois ele como que se desinteressa daquela pessoa e faz igualzinho as crianças que constroem um castelo na areia. Depois vão lá eles mesmos e chutam. O demônio acaba chutando já nesta vida aqueles que se consagram a ele. E a sorte dessas pessoas, a vida dessas pessoas se torna um caos, se torna uma infelicidade. Já neste mundo acontece isso. E além disso, coitados, uma vez que se consagraram, se não desfizerem esta consagração, serão condenados, porque se consagraram a ele, claro, morrem, vão viver com ele, porque entregaram a própria vida a ele. Consagração no fundo é isto. Mas além desses sacrifícios assim, de pessoas que se consagram, o demônio é muito disfarçado e faz questão de ter outros tipos de culto, de sacrifícios, que não parecem muito bem ser ofertas a demônios, como acontecia com os pagãos. Eram aqueles ídolos, aquelas estátuas de deuses, e as pessoas iam lá, se inclinavam, se prostravam, ofereciam incenso, levavam animais, sacrificavam esses animais ali. Até mesmo havia sacrifícios de pessoas humanas que eram sacrificados, e realizavam rituais e tudo mais, aqueles ídolos. Então as pessoas tinham a impressão que estavam fazendo tudo isso para um ídolo, mas São Paulo explica: os ídolos não existem. Não existem, só existe um Deus. E ele explica: atrás dos ídolos estão demônios, diz ele. E veja, eu não estou fazendo invenção, eu estou lendo com você a Escritura. Isso é palavra de Deus, portanto isso é verdade, revelada pelas Escrituras, portanto é revelação de Deus. E eu volto a dizer, as coisas que os pagãos sacrificam, eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E daí continua São Paulo: eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Porque, gente, quem vai e faz esse tipo de sacrifícios, esse tipo de ofertas, esse tipo de cultos, está sacrificando a demônios. Então entra em comunhão com os demônios. Os coríntios diziam: não, tudo me é permitido, por que eu não posso fazer isso? E São Paulo explica: não, você não pode, porque você é de Deus. Não existe esse negócio, tudo me é permitido, eu faço aquilo que eu bem quiser. Se eu não consigo fortuna, se eu não consigo riqueza, eu vou buscar onde eu vou conseguir. Se eu não consigo saúde, se eu não consigo vencer esta doença minha ou de alguém, eu vou num lugar qualquer onde fazem um trabalho, onde tem lá o fulano de tal, a cicrana de tal, aquele tal pai de santo, aquela mãe de santo, aquele que faz cirurgia espiritual. Vou lá para resolver a minha situação, para resolver a situação dessa pessoa da minha família que está doente, que não consegui na medicina. Vou lá, e por que não me é permitido? Dizem muitas pessoas. Para conseguir dinheiro, para conseguir emprego, para conseguir casamento, para conseguir desfazer namoro. Você queria aquele rapaz ou aquela moça, mas que está namorando com outro ou com outra. Então, para desfazer esse namoro, porque você é a pessoa interessada, vai e faz ofertas, vai e faz sacrifícios, vai e faz trabalhos,
E São Paulo está dizendo: essas pessoas não fazem rituais a Deus, não fazem sacrifícios, não fazem trabalhos, não fazem ofertas, simplesmente a ídolos, a uma coisa qualquer, muito menos não é para Deus. São Paulo explica: esses sacrifícios, esses rituais, esses trabalhos que são executados, essas pessoas acabam executando isso tudo a demônios. Está me entendendo? Gente, é a palavra de Deus. E São Paulo como que grita: eu não quero que vós tenhais comunhão com os demônios. E até ele explica mais para frente: não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. São palavras pesadas, mas está aí. Está ou não está de acordo com a sua Bíblia? Exatamente, é 1 Coríntios 10, eu estou lendo agora o versículo 21. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Até muita gente faz isso, né? Vai à missa, até comunga na missa, mas vai ao centro espírita, vai ao terreiro, vai à umbanda, vai ao candomblé, vai ao benzedor, vai ao tal cigano, cigana que lê a mão, que lê as cartas, que lê sorte, vai até aquela fulana, aquele cicrano, que vai resolver a sua situação, que vai dar um jeito para o seu desemprego, vai dar um jeito para você que não consegue namorar, não consegue um casamento, vai dar um jeito. E quanta gente vai, quanta gente foi levada pelo pai, pela mãe, pelo padrinho, pela madrinha, pelo vô, pela avó, por alguém, até por colega. Vão buscar aquilo que eles querem nesses lugares. E impressionante como o demônio é o príncipe desse mundo. Estou explicando bem explicadinho. Como ele é o príncipe desse mundo, ele dá essas coisas. Ele dá essas coisas. Porque pai e mãe que amam têm rédeas. Pai e mãe não dá tudo aquilo que a criança quer, nem tudo aquilo que o adolescente, que o jovem quer. Pai e mãe não permite tudo. Pai e mãe que ama, porque ama justamente, faz isso. Agora quem não ama, então permite tudo. Gente, é igualzinho, porque Deus é nosso Pai e nos ama. E nos ama. Ele tem que pôr rédeas, ele tem que pôr limites. Ele não pode estar permitindo tudo. Ele sabe o que é bom e o que é mal. Ele sabe que num buraco que parece que não tem nada, ele sabe se lá dentro tem aranha, tem escorpião, tem cobra. Por isso Deus já diz: não, meu filho, não, minha filha, não ponha a mão aí nesse buraco. Só que a gente é teimoso e diz: por que eu não posso? Tudo me é permitido, e vai lá e bota a mão. Só que nós não temos visão, não temos conhecimento, mas Deus tem visão. Deus tem conhecimento, e porque Ele nos ama, Ele proíbe certas coisas e não nos dá certas coisas. Você queria muito aquele curso na faculdade, você queria muito aquele emprego, mas Deus sabe se é bom ou se não é bom, se aquilo vai resultar na sua salvação ou na sua perdição. Então Deus muitas vezes não dá por quê? Porque Ele é mau? Não é por isso não, é porque Ele sabe muito bem. Você achava que era uma excelente coisa, mas Deus sabe que não é. Veja, então se você vai nesses lugares, talvez você nem saiba que está pedindo ao demônio, ao príncipe desse mundo, mas você sabe que aquele tal pai de santo, aquela tal senhora, aquele cigano, dá um jeito, e você vai lá para conseguir o que você quer, do jeito que você quer. Aquele tal rapaz bonitão, cheio de dinheiro, não sei, que você quer casar-se com ele, e não a sua colega. Até você vai para fazer um trabalho para desmanchar o namoro dos dois, para você ficar com a pessoa. Você quer aquele casamento e quer mesmo, e você vai e faz os trabalhos que eles mandam fazer. Veja, esses tais trabalhos são verdadeiros sacrifícios.
E é só olhar o que se manda fazer. São trabalhos com pólvora, verdade ou não é? Com punhal, com sangue, com pinga, tudo indicando vícios, morte, destruição. Pólvora, bebida, punhal, sangue, e degolar galinha preta, e degolar bode e ovelha, que são verdadeiros sacrifícios. Parece que não é nada, até uma coisa esquisita, pegar o sapo, amarrar a boca do sapo, não sei, parece uma coisa assim, bom, mas mandou fazer, resolve, eu vou conseguir o que eu quero, vai e faz. São Paulo vem explicar, esses são sacrifícios de São Paulo, e esses sacrifícios não são para Deus, depois também não são simplesmente para ídolos, não são simplesmente para entidades, não, esses sacrifícios, essas ofertas, esses chamados trabalhos, são para demônios, para agradar a eles. Sacrifício de pólvora, sacrifício de sangue, sacrifício de animais, os tais trabalhos. E pegar a roupa de fulano de tal, as peças íntimas de fulano de fulana. Veja, são certos absurdos, mas as pessoas fazem porque querem aquilo que querem do jeito que querem. E é claro, o príncipe desse mundo faz. Por que faz? Ele não é o Todo-Poderoso, mas ele é o príncipe desse mundo. E abre muitas portas, consegue desfazer aquele namoro, aquele casamento, para você poder então entrar e você ter a pessoa que você queria. Consegue o emprego que você não conseguia, consegue o curso que você não conseguia, consegue afastar a doença que a medicina não estava conseguindo, porque ele é o príncipe desse mundo. Ele sempre gosta de fazer a caricatura de Deus, a caricatura de Jesus. E muitas vezes até a pessoa é curada, mas não por Deus, é curada pelo demônio. E aí São Paulo grita: eu não quero que tenhais comunhão com os demônios, não quero que tenhais amizade com os demônios, não quero que tenhais aliança, não quero que tenhais pacto, porque na verdade você faz aquilo que foi mandado, você consegue aquilo que você queria, daí para frente você tem um pacto, uma aliança, e se você não levou muito a sério aquela aliança, ele leva, ele acaba tendo poder sobre você, ele acaba tendo autoridade sobre você, porque você fez negócio com ele, fez aliança com ele, e ele deu aquilo que você estava querendo. Está me entendendo? Você tem uma dívida com ele, e ele te persegue. Deixa eu dizer, assim como o traficante persegue, até mata a pessoa que não paga a droga, o demônio é do mesmo jeito, e pior ainda, você tem uma dívida com ele, porque você foi buscar o que você queria, ele fez do jeitinho que você queria, daí para frente você ficou devedor, e você não sabe qual é a sua dívida e até onde vai. Ele te persegue, porque você agora é um devedor. E se você não paga do jeito que ele quer, fazendo as coisas que ele quer e do jeito que ele quer, como diz o povo, do jeito que o diabo gosta, daí ele se põe a perseguir você, daí ele tira tudo de você, daí ele dá outras doenças, outras desgraças, e quantas vezes leva as pessoas à morte, à loucura, ao desespero, à depressão, ao suicídio. Gente, nós não sabemos que loucura nós fazemos. Eu não estou falando contra espíritas, principalmente pessoas espíritas. Não estou falando contra os que frequentam Umbanda ou Candomblé, mas eu estou falando aos cristãos que, inocentes úteis, sem saber bem das coisas, vão e fazem tudo isso só para conseguirem as coisas que querem e do jeito que querem. Está me entendendo? E às vezes até com muita inocência, lá na roça, ou não é só na roça, né? Hoje até nas grandes cidades, leva para aquele tal benzedor, aquela tal benzedeira, para aquela tal senhora, aquele tal homem, aquele tal velhinho que tem lá, não é?
que faz uma benzeção, que faz lá umas orações e tal, que faz lá uns rituais, coisa assim, para devolver a saúde, para encontrar coisa perdida, para conseguir emprego, para conseguir casamento, para conseguir dinheiro, etc, etc, etc. Você está sabendo direitinho daquilo que eu estou falando. E São Paulo vem dizer com toda a clareza para todos nós: é isso que eu estou falando. Eu estou falando para cristãos. Você me diz, mas eu não faço mais faz tanto tempo. Eu estou te alertando pelo seguinte: porque nós temos que romper. Como eu disse para você, se você fez essas coisas, mesmo se você foi levado por outros, você contraiu uma dívida. E veja, dívida com traficante é dívida. E você vai ter que pagar, mesmo que seja com a sua vida morrendo, mas você vai ter que pagar. Gente com o demônio é a mesma coisa. Se você fez, se você foi, se você conseguiu, se levaram você, se você participou, se você fez os rituais, se você fez os trabalhos, você fez aliança com ele, você contraiu uma dívida com ele, se ele te deu coisas, se ele te concedeu coisas, você agora é devedor e ele vai realmente cobrar. Enquanto você não romper esta aliança, enquanto você não romper esta dívida, e só Jesus Cristo, pelo sangue dele, é capaz de pagar a dívida que você infelizmente acabou contraindo, dívida que você não é capaz de pagar, porque não é mais uma dívida humana, é uma dívida no campo espiritual. Como é que você vai pagar uma dívida no campo espiritual? Justamente para o demônio. Se não fosse a redenção de Jesus, se não fosse o sangue de Jesus, você estaria irremediavelmente perdido, desculpe, desgraçado na sua vida. E quanta gente vive assim. Mas graças a Deus existe a possibilidade. E qual é a possibilidade? Ela se chama, em primeiro lugar, renúncia. E renunciar quer dizer renunciar. Eu não quero mais nada com isso. Você renuncia. E veja, renunciar não quer dizer simplesmente dizer umas palavras, até repetir que eu sou, repete comigo: eu renuncio ao demônio, eu renuncio àquilo que eu fiz no espiritismo. Você fala aquilo como se, não, gente, tem que ser de coração. E o diabo sabe. As pessoas veem as aparências, mas ele, como é um espírito, ele vê o cerne, ele vê o coração, ele sabe se você está fazendo aquilo para valer ou se é só de boca para fora. E ele ri de você quando você faz renúncias só de boca para fora, quando você apenas está repetindo o que os outros mandaram você repetir. É preciso fazer a renúncia, porque se você não faz, o bandido continua com autoridade sobre você. Você fez aliança com ele, não foi desfeita essa aliança. Você contraiu uma dívida, você não pagou essa dívida, ele continua tendo autoridade e poder sobre você, e ele cobra isso continuamente. Então é preciso renunciar do fundo do coração. É claro, essa renúncia se faz diante de Jesus, essa renúncia se faz com o sangue de Jesus, mas é preciso renunciar. Então, coisas próximas e coisas afastadas, talvez de quando você era neném, fizeram por você, coisas que você foi buscar até assim, como se fosse brincadeira, passou lá no lugar das ciganas, foi lá para ler a mão, foi lá para que lesse as cartas. Você aprendeu com as crianças, com os jovens, seus colegas de escola, a tal brincadeira do copo, que não sabe nem queira saber, mas quem sabe do que estou falando. E aquele tal copo acaba dizendo com aqueles sinais que são já combinados antes, tudo que você pergunta, e até interessante, as pessoas ficam curiosas, mas você não imagina. Esse tipo de adivinhação acontece com espíritos tão malignos, que a contaminação que eles causam, gente, é terrível. Eu já vi pessoas ficarem quase que loucas por causa desse bendito negócio de brincadeira de copo. Você não imagina em que buraco você está colocando a mão, cheio de escorpião, cheio de aranha.
Por isso é preciso desfazer com um ato de vontade, com uma decisão de renúncia. Segundo, se você nunca confessou isto, você precisa confessar. E confissão. Até mesmo se você se lembra agora que você renunciou, mas não se confessou. Não é que Deus faça absoluta questão. Não, é que o demônio é esperto. É como se você chegasse lá e dissesse: desfaça o negócio com você, mas você não vai ao cartório, você não pega lá os papéis, o acordo que você fez, o trato que você fez, e não desfaz, porque existia uma escritura lá no cartório. Se você não vai, e se você não faz o distrato, havia um trato, você faz o distrato, é o contrário daquilo que foi tratado, o demônio continua fazendo você de bobo. Você disse: eu renuncio e tal, mas você não passou pelo sacramento da penitência. Gente, é igualzinho ir ao cartório. Isso tem que ser feito pelo tabelião, a pessoa credenciada no cartório. Daí sim, ela faz o distrato do trato que você tinha feito. É a mesma coisa. É só no sacramento da penitência, é só na confissão que o distrato acontece. Eu estou falando isso não é para assustar, mas é para explicar para você o pulo do gato. Acontece às vezes que em orações como a que nós acabamos de ter agora, as pessoas se sentem mal, as pessoas começam a gritar, as pessoas caem no chão. Coitadas, elas não têm culpa, mas é alguma coisa desse tipo que aconteceu. A pessoa não fez o distrato. Talvez ele não tivesse culpa nenhuma, porque foi o pai, foi a mãe, foi o padrinho, a madrinha que fez, mas fez. Você não fez o contrato, mas alguém fez. O contrato existe. Se você não faz o distrato, o contrato continua vigorando. Está me entendendo? Estou explicando assim, tintim por tintim. E o que faz o distrato ao contrato feito anteriormente é o sacramento da penitência. Daí você diz para o padre, não precisa bater palma não, faz. Vai ao padre e faz a sua confissão. Faz a sua confissão. Até eu quero dizer uma coisa: pode ser que você se confessando, pode dizer: não, meu filho, isso não tem nada, isso não tem problema. Eu sei, às vezes com menos conhecimento, ou por não ter prática nessas coisas, ele te responde assim. Mas daí você diz: olha, padre, o que estou precisando é da absolvição. O senhor me absolva, por favor. Se ele absolve você, você está absolvido. O distrato foi feito. É como lá a pessoa do cartório disse: não, isso não tem problema. Não, olha, o que eu estou pedindo, faz o documento para mim, faz o distrato. Bom, a pessoa faz até de má vontade, tudo bem, mas fez o distrato, você assinou, está distratado, o contrato já não existe mais. Mesma coisa, gente, no sacramento da penitência. Não deixe de fazer isso. Primeira coisa, renunciar. Segunda coisa, confessar. E terceira coisa, desfazer-se das coisas que você ainda tem daquilo. Eu vou explicar. Vai comigo para os Atos dos Apóstolos. Isso aconteceu lá com os apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Versículo 18, Atos dos Apóstolos 19 e 18. Muitos dos que haviam acreditado, portanto, que abraçaram a fé, que se tornaram cristãos, que foram batizados, muitos dos que haviam acreditado vinham confessar
e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Eu vou repetir o versículo 19. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Era muito dinheiro. Foi livro à beça que foi queimado. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. E foi só assim, viu, gente? Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Talvez você não estivesse caminhando na sua vida espiritual. Você voltava sempre às mesmas coisas. Você vivia patinando. Você não saía do lugar. Você queria andar, você dava passos, como eu estou dando passos, mas você patinava. E esse negócio escorregadio, muito mais escorregadio do que esse piso aqui do palco. É lama, gente, é casca de banana. E você não consegue sair do lugar, não é? Você se esforça. Aí eu vou à missa, eu vou ao grupo de oração, eu faço penitência, eu faço jejum e não saio do lugar. Você promete, vem a acampamento, sai do acampamento e não sai do lugar. Patinando. Por quê? Porque talvez você ainda não fez o distrato, talvez. E talvez você ainda não jogou fora, não queimou, não jogou no rio, não se desfez das coisas de lá. Roupas que foram usadas nesses rituais, objetos que foram usados, que você trouxe com você. Remédios, certas poções, certas garrafadas, né? Coisas feitas lá, certos tipos de remédio recebidos lá. Diz, me fez tão bem aqueles chás que eu tomei, aquelas poções que me deram, aquela garrafa cheia daquele negócio, me fez tão bem. O príncipe desse mundo faz essas coisas fazer bem. Você se apega, não, eu só tenho aí para tomar, quando tenho aqueles probleminha do estômago, eu tomo. Meu filho se desfaz de tudo. Livros. Inclusive há pessoas que leram, né? Livros do chamado espiritismo de mesa branca, kardecista, muito intelectual, que realmente fascina as pessoas, porque as coisas do inimigo fascinam, são fascinantes. Outros tipos de leituras assim, desse jeito. Você vê que aqui está falando também de livros de magia. Infelizmente o diabo é tão à toa e tão esperto, que hoje está pegando o mundo inteiro, dando para eles, a partir das crianças e dos adolescentes, uma verdadeira escola de magia, uma verdadeira escola de bruxaria, e claro, muito bem feito, com livros que vendem um depois do outro, grande quantidade, com filme que atrai. E duas coisas, alguns se encantam, e muitos se encantam, e claro, vão querer fazer do jeito que o filme, que o livro mostra. Na verdade, é uma escola. Grandes pessoas da humanidade, inclusive ministros de educação fora do Brasil, estou falando de outros países até mais adiantados do que o Brasil, reconheceram o que esse tal livro que anda por aí, eu não preciso estar citando, você está sabendo do que eu estou falando, que esse filme e que esse menino que representa justamente esse tal menino, o bruxinho, até como dizem, que parece uma coisa muito gozadinha, né? E ele consegue tudo e aprende e faz. Gente, é uma escola. Você sabe que não ficou num primeiro livro, tem um segundo, um terceiro, um quarto. É como tudo, no segundo ensina mais, no terceiro ensina mais, no quarto ensina mais. Escola de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. Para quê? Para nossa perdição. Especialmente isto, na verdade, levando as pessoas não para
o Deus vivo e verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas levando as pessoas ao príncipe deste mundo. Ao príncipe deste mundo. Então é preciso desfazer-se de tudo. Na dúvida, você recebeu tal coisa daquelas tais pessoas que praticam isso? Na dúvida, se desfaça. É melhor você ficar sem aquilo que não tinha nenhuma contaminação, mas na dúvida, se desfaça. É melhor desfazer-se daquilo que não era contaminado a você ficar com coisas contaminadas na sua casa. Senão você e sua casa não saem do chão, patinando. Você até é uma pessoa boa, mas vive, e a sua casa, a sua família, é aquela atrapalhação, e a coisa não caminha, e vocês não conseguem. Está me entendendo? Hoje é o dia de o Senhor lembrar para você tudo isto, e você renunciar. Se não confessou, já se propõe, já se decide. Primeira ocasião que você tiver, vai confessar. E terceiro, desfazer-se de tudo isso do jeitinho que está ali nos Atos dos Apóstolos. Eles foram e fizeram uma fogueira enorme. Veja, não dá para outros não, porque veneno não se dá para outros. Vai envenenar. Veneno se queima, se destrói, se joga no rio, até com cuidado. Então queima isso. Joga no rio, mas num rio bem fundo, que aquilo vai lá para o fundo, para desaparecer, para aniquilar. Não dá para ninguém, não deixa por aí, não joga simplesmente no lixo. Tem pessoa que vai querer pegar no lixo. Se desfaça mesmo, aniquile, destrua, porque o mal tem que ser destruído pela raiz. E tudo isso completado pela oração. Claro, você precisa rezar muito. Você esteve no campo do inimigo, você fez aliança com ele, você foi devedor dele durante tanto tempo. Você precisa agora de muita oração. Você orar muito, comungar muito, ir à missa muitas vezes, o mais que você puder, rezar o rosário, o mais que você puder, e receber a oração dos outros, pessoas que rezem por você. Por que você precisa de tudo isso? Claro, você fez aliança com o outro. Ah, mas eu não sabia. Mas não interessa que você não sabia, o outro sabia muito bem. É como o traficante, você não sabia que o traficante ia fazer isso tudo com você. Só que você fez, você ficou devedor, agora ele cobra e até é capaz de matar você se você não paga. O demônio é igualzinho. Então, como você teve esse trato, esse contrato com o príncipe desse mundo, com demônios, você precisa de muita oração. Não é preciso assustar-se com nada, porque aquele que está em nós, Jesus Cristo Senhor, aquele que está em nós, o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. Primeira carta de São João. Então não tenha medo, mas seja decidido. Hoje é o dia de você romper com tudo isto. Por quê? Esse também é um adultério, gente. Um adultério contra o nosso Deus, contra Jesus. Jesus paga o preço do seu sangue para a minha e a sua salvação. E você vai então brincar com o inimigo, vai fazer contrato com ele, vai conseguir as coisas que você quer com ele. Deixa Jesus, deixa o sangue de Jesus, deixa o Pai, deixa o Espírito Santo, e vai conseguir as coisas como criança birrenta, do jeito que você quer, com o outro. É claro, isso é uma traição. Igualzinho a mulher que trai o marido, igualzinho o marido que trai a mulher. Isso é infidelidade. A Bíblia chama isso de adultério. A Bíblia chama isso de prostituição. E é disso que São Paulo está falando. Lá no capítulo 6, ele fala da prostituição, do adultério do corpo. Aqui ele está falando do adultério, da prostituição da alma, do espírito. Mas os dois são prostituição, os dois são adultério. E esse é pior, porque a gente adultera com o próprio Deus. A gente se prostitui, falhando a fidelidade com o nosso Deus, falhando com a fidelidade àquele que foi por nós até a cruz e morreu por nós. Jesus, manda teu
Espírito para transformar meu coração. Manda Jesus, Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. pede, lava, purifica e restaura-me. Lava, purifica, Que o Senhor faça isso agora. restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, Serás o e serás mesmo o nosso Deus, e nós seremos o teu povo. Aliança só contigo, Senhor. Derrama derrama sobre nós a água do amor. a água do amor. Quem é Ele? O Espírito de Deus. Espírito de Deus, nosso Senhor. Manda Jesus, Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Manda Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E veja, o demônio é muito disfarçado. Ele é o pai da mentira, então ele se disfarça sempre. Lá no tempo de São Paulo, ele se disfarçava com os ídolos, com os sacerdotes pagãos, com os adivinhos, com os profetas do paganismo, até chamavam profetas, mas eram profetas do príncipe desse mundo e não profetas do Deus vivo. Ele enganava assim. Hoje ele tem outros meios na nossa civilização ultramoderna, ultra tecnológica. Então hoje se fala dos bons fluidos, e as pessoas vivem por aí buscando bons fluidos. Gente, a nossa força vem do Espírito Santo. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. Amém. A nossa força vem de Deus. A nossa energia verdadeira é a de Deus. O poder de Deus é que atua em nós. Deixa eu dizer com toda franqueza, esses tais benditos bons fluidos é uma invenção, é um disfarce do inimigo que vem dele. E é claro, dá aquela tranquilidade, dá. São bons fluidos. Ele é disfarçado, ele é mentiroso. O inimigo nunca dá o veneno assim, que você toma e é ruim. Não, ele disfarça o veneno num copo grande, da coisa que você mais gosta. Um suco tal, até mesmo uma bebida alcoólica que você gosta. Não devia gostar, né? Mas talvez goste, então ele põe lá uns pingos do tal veneno. Você nem sente o gosto, sente o gosto da bebida da qual você gosta, só que te envenena. Ele é assim. E os tais benditos bons fluidos, digo bendito só para não dizer o contrário, né? E as pessoas andam atrás disso. Os tais cristais, as tais cores características. Gente, isso é disfarce. Também aquelas plantas que causam bons fluidos, que causam boas coisas. É disfarce, é disfarce, é disfarce. As tais pirâmides, que justamente trazem energia. Até dizem, pelo fato de ser pirâmide, traz a energia do alto, sim, do alto dos quintos dos infernos. E as nossas lojas estão cheias desses cristais, cheios dessas plantas, cheios de incenso, até nas próprias lojas se queima, né? E como você vê incenso na missa, na igreja, você pensa, não, tudo bem, é tudo igual, tudo me é permitido, porque se pode usar na igreja, por que eu não posso usar na minha casa? Traz bons fluidos, traz bons espíritos. Só que o mesmo incenso
que na verdade é usado para Deus. Só Ele é digno da adoração, só Ele pode ser adorado. Como eu expliquei para vocês, o demônio adora ser adorado, adora ser cultuado. Então ele adora receber incenso das pessoas, porque onde o estão adorando, onde o estão cultuando, ele está lá. Estão me cultuando, eu estou aqui. Você quer ter o demônio na sua casa? Quer ter uma caterva de demônios em vez de anjos, em vez de miríades de anjos? Quer ter uma caterva de demônios na sua casa? Então use cristais, use essas tais plantas, esses tais florais, use esses tais cristais, use esses tais incensos, use essas tais pirâmides. Para quê? Para povoar a sua casa de bons fluidos, né? E de demônios até não querer mais, que realmente disfarçam tudo, dão os chamados bons fluidos e tal, mas depois te jogam no chão, acabam com você, te levam para a perdição, te levam para a droga, para o álcool, te levam para as desgraças, te levam para as drogas, te levam para a depressão, para o suicídio, te levam. Infelizmente a nossa sociedade, e daí também as nossas lojas e tal, cheias de fadas, cheias de duendes. E você conhece vídeos exaltando tudo isso. Agora até mesmo vídeos, filme brasileiro, né? Onde a tal artista conhecidíssima, sempre artista das crianças, hoje dos adolescentes e tal, é a fada mágica, bonitinha e tal, mas que é fada, é bruxinha. Para quê? Para poder fazer escola de bruxaria. Na verdade, gente, é escola de bruxaria. E o demônio entra assim, no disfarce, no disfarce, no disfarce. A palavra de Deus repete não sei quantas vezes: serás inteiramente do Senhor teu Deus. E lá na carta aos Gálatas, eu só não vou pegar com você agora. Na carta aos Gálatas, eu vou pegar sim. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aliás, um pouco antes, desde o versículo 19. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, superstição. As superstições, gente, são coisas do demônio. Superstições. Um pouquinho antes: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas dessas. Gente, tudo isso é do demônio. As tais superstições, as tais idolatrias, as tais bruxarias, os tais recursos a duendes, a fadas, a bruxos, por mais intelectuais que apareçam, tudo isto é coisa do outro. E você tem que romper com tudo isso, porque só podemos ser inteiramente do Senhor nosso Deus. Diga comigo: eu sou inteiramente do Senhor meu Deus. Eu e a minha casa, eu e a minha família, somos e seremos inteiramente do Senhor nosso Deus. Só a Ele adorarei, só a Ele amarei, só a Ele servirei, só a Ele buscarei. Veja, nós sempre pudemos, mas especialmente hoje, nós podemos buscar graça, saúde, podemos buscar libertação no nosso Deus. Os dons do Espírito Santo estão aí. Tudo pode ser mudado pela oração. Nós temos testemunhos. Gente, por que ir buscar no lugar dos demônios, como disse São Paulo? Para que fazer trato, aliança? E São Paulo diz: não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Por isso, já agora, renuncie
renuncie do fundo do seu coração. E vá dizendo você mesmo, com palavras suas, vai dizendo que você renuncia. Talvez você não lembre tudo agora, depois o Senhor vai fazer você lembrar mais e mais e mais. Mas das coisas que você se lembra agora, que você fez ou fizeram por você, renuncie, se arrependa e renuncie. Realmente aceite, concorde que você errou, você pecou nisso. Arrependa-se, portanto, e renuncie. Já diga diante do Senhor a sua decisão, que você, se não se confessou, vai se confessar, para destratar tudo isso, que você vai jogar fora, vai queimar, vai destruir as coisas ligadas a isso tudo. Cristais, florais, duendes, fadas, coisas de bruxaria, esses livros, você vai desfazer-se de tudo, vai queimar tudo, para ser inteiramente do Senhor teu Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. E você vai receber muita oração, você vai rezar muito, vai comungar muito, vai participar muito do sacrifício da missa, que é o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus a cada missa sobre você. Que você vai fazer isso, que você vai buscar também que outros rezem por você. Você vai precisar de muita oração. E diga agora: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Enche-me com o teu Espírito Santo. Enche-me com teu Espírito. Batiza-me no Espírito Santo. Batiza-me no Espírito. Para eu ser esvaziado de tudo isto. Para eu ser esvaziado de tudo isso. Liberto de tudo isso. Liberto de tudo e isso. E cheio unicamente do Espírito Santo. Enchei-me unicamente do Espírito Santo. Para eu ser inteiramente do Senhor meu Deus. Para eu ser inteiramente do Senhor meu Deus. Vai pedindo, eu imponho as mãos, Senhor, e peço. Derrama o teu Espírito Santo, sim, Senhor. Sim, derrama em abundância. Como água viva, Senhor, tirando toda esta água suja, Senhor, fazendo essa água saltar para fora, Senhor. Sim, que realmente o teu Espírito Santo caia como uma enxurrada, Senhor, sobre todos esses meus irmãos e irmãs, com uma tromba d'água caindo sobre eles, Senhor, e levando, Senhor, toda a água suja, toda a água contaminada, limpando até mesmo o recipiente, Senhor, e enchendo-os do teu Espírito, batizando-os no teu Espírito, para serem inteiramente do Senhor nosso Deus. Sim, na mente, no coração, na vontade, nos sentimentos, no corpo, inteiramente do Senhor nosso Deus, cheio do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Agora solta a sua voz na linguagem dos anjos e deixe que o próprio Espírito Santo ore em você, que ele leve a oração devida ao Pai. Maria Mania lavaria tandaria Maria Maria Mania lavarandaraba que taria Mania lavaria Corianania lavara Corianania la. Não tenha medo, não tenha receio. Nós fomos a lugares terríveis e fizemos coisas terríveis. Não podemos ter medo de fazer uma coisa santa como é a oração no Espírito. Ore livremente. Esta é a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou. Que tarabandara mania la variotaria teria mahana na mania la toria mania la Deus consagrou um povo escolhido, o amor desde toda a eternidade. Isto é verdade. Para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Canta, Deus consagrou o povo, Deus
desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos nós este povo. Hoje somos este povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar. E pede a nós, sede santos, sede santo. Canta, Brasil, sede santos. Esta é minha vontade, sede santos. É o que eu mais quero, sede santos. Esta é minha vontade, sede santos. É o que eu mais quero. E nesse momento ecoa uma pergunta: o que você quer fazer da sua vida? Você quer viver na bênção ou na maldição? Na bênção ou na maldição? Eu não estou ouvindo nada. Na bênção ou na maldição? Então diga ao Senhor: eu quero, Senhor, viver na tua bênção. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a sua vontade, pois eu sou seu filho, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz. Eu não adorarei a nada e a ninguém, senão a ti somente, Deus vivo, Deus uno, Deus verdadeiro. A ti o louvor, a honra, a glória. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Chegou a hora de responder cantando: vou ser santo. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Vou ser santo. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. As mulheres, vou ser santo. Maravilha! Você só pode ser santa. Homens, força! Vou ser santo. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim. Juntos agora uma só voz. Vou ser santo. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Vou ser santo. Essa é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor.
Eu tenho duas coisas bem importantes para dizer a você. A primeira é que os nossos irmãos de Portugal, lá é carnaval também, só que não é um carnaval que como no Brasil. Hoje é feriado lá, só hoje, terça-feira, aliás, hoje é segunda, né? Eles são ligados conosco pela televisão, vendo o que nós estamos tendo aqui. O acampamento deles está sendo feito assim. Eles vêm lá, né, pela televisão, e depois continuam as orações deles. Então, nós estamos unidos com vocês, nossos irmãos portugueses, que nesse momento participam do mesmo acampamento, só que do outro lado do oceano. Deus abençoe vocês. Vamos dizer isso para eles: Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Diz para valer. Eu conto 1, 2, 3. Deus abençoe vocês. 1, 2, 3. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. E a segunda coisa, assim que o Eugênio começou a cantar essa música acertadíssima, eu me lembrei e fui lá para o Antigo Testamento. Hoje eu só usei o Novo Testamento, você viu. Eu podia usar o Antigo, tem passagens em quantidade. Eu fui ao Antigo Testamento, Levíticos capítulo 19, que começa assim: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O capítulo começa assim, e logo na frente, no versículo 31, vai dizer: não vos dirijais aos espíritas. Por quê? Porque esta é a minha ordem, essa é a minha palavra: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, não vos dirijais aos espíritas. Está claro, é o versículo 31 do capítulo 19 de Levíticos. Portanto, ainda Antigo Testamento. Nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E se eu sou o Senhor vosso Deus, sou o Senhor vosso Deus. Vocês não precisam recorrer a mais ninguém. Vocês não precisam se enganar indo aquilo que parece ser de Deus e na verdade não é. Eu sou o Senhor vosso Deus. Logo na frente, capítulo 20, versículo 26, diz, então é Levítico 20, 26: sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos outros povos para que sejais meus. Eu vos separei, eu vos tirei dos outros povos para serdes meus, para que sejais meus. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto. Os nossos primeiros pais não acreditaram que se eles comessem aquele fruto proibido, eles haveriam de morrer. E na verdade, nem é Deus que vai nos matar. Não, Deus não é um Deus de morte. Mas o próprio inimigo vai acabar com a vida, igualzinho o traficante, como eu expliquei para vocês na palestra. Se você faz trato com ele, se você fica com dívida com ele. É por isso que o Senhor, sabendo das coisas, já diz: não faça isso, não faça isso. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos, você sabe muito bem o que seja, ou fizer adivinhações, será morto, vai acabar na morte. O próprio inimigo vai cobrar, como traficante, vai cobrar de você com a sua vida. Senhor, nós queremos realmente ser santos, queremos ser inteiramente do Senhor, nosso Deus. Por isso, hoje nós nos entregamos e nos consagramos a Ti, Senhor. Somos inteiramente do Senhor, nosso Deus. Amém. E a bênção do Senhor vem agora ratificar tudo isso. A bênção desse Deus onipotente vem para selar tudo isso. Sim, sobre vós, a bênção desse Deus 3 vezes santo, Deus forte e poderoso, Deus todo poderoso, onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo.
estará.